E muito bem, então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos falar sobre 2024, né? Então, já estamos em dezembro, então já estamos com um pezinho lá, outro pezinho cá, e se preparando para esse ano especial que está chegando aí. Se vocês quiserem convidar mais alguém para estarem conosco, fiquem muito à vontade para convidar para chegar aqui no ao vivo, né? Se você está assistindo essa live gravada também, já manda aí para a galera que você sabe que pode se interessar por esse assunto, para poder sintonizar com essas informações e chegar mais preparado, mais preparada para poder vivenciar esse ano aí de uma maneira bem tranquila, né? Se for possível. Então, muito bem. Quando eu estava preparando a nossa live de hoje, eu fui verificar o que eu tinha falado na live de 2023, né? Que eu fiz lá em 2022, falando sobre como seria o ano de 2023, considerando a numerologia cabalística, que é o meu objeto de estudo, dando uma pincelada aí também sobre a astrologia, para a gente poder entender um pouco o que viria. E aí, quando eu fui revisitando essa live para entender como seria 2023, lá a gente já falou sobre o ano universal 7, que é o ano que nós ainda estamos vivendo até o dia 31, até a virada do ano. Então, quando a gente está falando de um ano 7, que é o nosso ano atual, e que ainda vai aí nesse mais algumas semanas até o ano findar, nós estamos falando de um ano que é pautado no autoconhecimento. Então, assim, é um ano que eu já sugiro vocês aí avaliar. Será que foi um ano que você se dirigiu a fazer cursos? Será que foi um ano que você se direcionou a fazer vivências para se conhecer melhor? Será que nesse ano aqui, nesse ano de 2023, você por acaso não teve mais interesse ou não começou a ler mais livros sobre autodesenvolvimento, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade? Será que você não teve experiências que te levaram a buscar se conhecer mais, a se analisar mais, como começar, às vezes, algum tipo de atendimento terapêutico, a fazer um mapa numerológico, a fazer um mapa astrológico? Será que nesse ano você não teve alguma mexida nesse sentido aí? Será que isso não aconteceu? Já faz essa análise para perceber o quanto, ao longo desse ano de 2023, você desenvolveu, você utilizou ferramentas para desenvolver o seu autoconhecimento, né? Então, quando a gente fala de 7, que é o ano atual, por que se fala 7? Por que ano universal 7? Porque nós fazemos a soma do 2 mais o 2 mais o 3, e aí temos o 7. Então, análise e introspecção. Então, esse ano também é um ano que puxou muito de nós essa necessidade de analisar as coisas, talvez de ficar um pouco mais quieta, de ficar um pouco mais quieto, de ficar mais consigo mesmo, de ficar mais no aconchego, de ficar mais revisitando as suas questões internas, talvez menos para o externo, menos para fora e mais voltado para dentro. Então, 2023, como o ano universal 7, também pediu muito isso da gente, análise, introspecção. Nesse ano também, o exercício da espiritualidade, ele ficou bastante latente. Muitas pessoas começaram a perceber um afloramento da sua mediunidade, um afloramento da sua sensibilidade e uma necessidade em desenvolvê-la ou em trabalhá-la de maneira mais profunda, mais consciente, mais estudada. Lembra que eu falei que o 7 tem a ver com análise, tem a ver com introspecção, tem a ver com autoconhecimento? Então, ele também trouxe para a gente essa oportunidade de desenvolver a nossa espiritualidade de forma mais consciente mesmo, como eu falei, mais estudada, mais aprofundada. Então, o desenvolvimento da espiritualidade esse ano também veio muito forte, inclusive tem muitas pessoas que eu atendi ao longo do ano que perceberam a sensibilidade bem mais latente, conseguindo através aí do seu sexto sentido, da sua intuição,
perceber coisas com mais facilidade, a sentir as pessoas, a sentir os ambientes também. Então, esse ano também foi um ano que teve um grande despertar mediúnico também, tá? E, inclusive, eu, né, esse ano conduzi uma vivência, foi a primeira vez que eu conduzi a vivência da Jornada da Espiritualidade Livre, foram 40 dias de acompanhamento, e que foi exatamente alinhado com a energia desse ano 7. E aí foi quando começou esse trabalho, para a gente se desenvolver em conjunto, para a gente desenvolver a nossa espiritualidade de forma mais consciente, de forma segura também, por estarmos num grupo, por estarmos sendo fortalecidos por uma egrégora. Então, também foi um ano bem especial para mim nesse sentido, porque nós trabalhamos esse exercício do autoconhecimento, esse exercício da espiritualidade de forma consciente através da jornada da espiritualidade livre, né? Claro que se alguém já tiver interesse por isso, né, eu já adianto de antemão que em fevereiro, no período da quaresma, inclusive, nós teremos uma nova jornada e realmente vai ser muito especial, porque eu já estou preparando ela a partir daqui, e vai vir novidades, enfim, vai ser bem especial, tá? Bom, esse ano também é um ano astrologicamente, que é um ano regido pela Lua. Então, na verdade, o ano novo astrológico, ele começa no mês de março, tá? Então, de março de 2023 até março de 2024, nós ainda estaremos sendo regidos pela energia da Lua, né? Vocês sabem, eu não sou astróloga, como eu já falei, né, como eu costumo falar, eu dou pinceladas aí para poder entender um pouquinho e juntar as informações, porque as informações se somam. E então, assim, eu não falo com muita profundidade sobre os astros, tem um monte de gente bacana que talvez, se esse é um assunto que você gosta, que você pode se aprofundar também para entender essa energia de 2024. Mas eu fui pesquisar, e aí eu vou trazer para você também um pouquinho, uma pincelada sobre essa questão astrológica também, tá? Bom, ainda falando desse ano, que é o ano da Lua e que vai até março de 2024, então é um ano, sendo o ano da Lua, é um ano que nos pede também, olha como se conversa a astrologia e a numerologia. É um ano que também pede introspecção, porque a Lua é a noite, aquela coisa da calada da noite, do tempo mais quieto, né, onde as coisas se acalmam, onde a gente vai dormir, descansar e a cidade fica em silêncio. A Lua também fala sobre as nossas águas internas, fala também sobre as nossas emoções, fala sobre o feminino, então talvez seja um ano que você tenha buscado desenvolver mais aspectos da sua energia feminina. Então, olha para isso também, olha como é que foi esse 2023. Será que você buscou desenvolver mais o seu feminino? Independente de você ser homem ou de você ser mulher, quando se fala em energia feminina, nós estamos falando de uma energia, de fato, de introspecção, de uma energia de cuidado, de uma energia de zelo, de uma energia mais amena, mais harmônica, né, mais fechadinha, não tão expansiva, quanto a energia do masculino. Então, isso também ficou bem forte no ano de 2023, tá? E, naturalmente, a Lua também fala sobre sensibilidade, a Lua também fala sobre intuição. Então, de novo, se conversando aí com a energia do 7, que vem da numerologia, percebemos que 2023 realmente foi muito voltado para isso. Então, já deixo esse convite para você fazer essa retrospectiva interna, perceber na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, como é que foi esse ano? Será que acertou aí? Será que o 7 realmente agiu na sua vida? Será que a energia da Lua estava presente, está presente? Lembrando que ainda vai nos acompanhar até março de 2024 a energia da Lua, mas a energia da numerologia não, porque assim que nós virarmos o ano ali no dia 31, a partir da meia-noite e 1, já estaremos sob a regência de um novo número, que já a gente vai falar. Bom, quando estamos falando sobre a energia do ano, e aí falamos sobre ano universal, o que acontece? Por ser universal, é o ano que está regendo todo o nosso, eu vou falar principalmente do planeta, se chama de ano universal, mas é o nosso planeta, né? Porque o planeta Terra que tem essa contagem, né? Então, assim, é um ano que a gente vai falar muito, porque nas datas, todo dia vai estar lá
o dia, o mês e o mesmo ano. Então, em todos os dias do ano vai estar o mesmo ano lá. Então, a gente vai estar todo mundo que está vivendo nesse período sendo regido por esse ano. Então, é um ano universal, que abrange todo o planeta. No entanto, cada um de nós tem os seus próprios números pessoais e os seus ciclos dentro do estudo numerológico, por exemplo. Então, quando a gente vai falar de anos pessoais, consideramos o nosso ano, aliás, o nosso dia de nascimento, né? Então, o nosso ano pessoal, ele é desde o nosso último dia de nascimento até o nosso próximo aniversário. E aí nós temos o nosso ano pessoal, e aí nós temos o ano universal. Os 2 anos interagem conosco. Esses 2 números têm influências. Então, não é porque a gente está falando sobre um ano universal que a gente exclui o ano pessoal. Então, as informações elas se juntam. E eu já vou dar uma dica bem especial para quem gosta de numerologia, para calcular o seu número pessoal. Eu já ensinei lá no Instagram, você pode conferir depois também, mas eu já vou te dizer aí porque você pode já entender em que ano você está e entender um pouquinho melhor qual é essa dinâmica para você, como ele é favorável para ti. Depois você pode, inclusive, deixar para mim nos comentários, ou você pode me mandar um direct, que eu posso te explicar direitinho o que esse ano pessoal significa, tá? Então, como que você faz para calcular? Né? Estou fazendo só um adendo aqui na energia de 2024, porque eu acho que essa informação é super relevante, para mim ela ajuda muito, e eu quero que você também aprenda a ir percebendo os seus ciclos de aniversário e poder utilizar essa informação a seu favor, tá? Então, como é que você faz para calcular? Você vai somar todos os algarismos do seu dia, então você vai somar o dia de nascimento, por exemplo, eu nasci no dia 14, então eu vou somar o 1 mais o 4, eu nasci no mês 9, então 1 mais 4 mais 9, e o ano do meu último aniversário. Então, eu já fiz aniversário agora em 2023, então eu vou somar 1 mais 4 mais 9 mais 2 mais 2 mais 3. E aí eu vou ver quanto vai dar essa somatória. Se essa somatória, ela der uma soma de 2 algarismos, por exemplo, não vou saber a soma aqui agora, não vou fazer, mas vamos imaginar que dê 12. Se essa somatória deu 12, então eu vou reduzir a um algarismo só. Então, eu iria para o número 3, tá? Então, 1 mais 2 seria 3. E aí, 3 é o meu ano pessoal, tá bom? Então, só um adendo, só uma dica para você descobrir aí também qual é o seu ano pessoal e aí poder ver como é que esse ano pessoal ele vai interagir com o ano universal, tá bom? Depois, como eu falei, você pode me mandar mensagem, pode me mandar nos comentários, ou lá no Instagram também, que eu posso te passar mais orientações sobre isso, beleza? Então, vamos dando sequência e vamos entendendo, então, por que cargas d'água eu preciso saber sobre a energia do ano que está por vir. Bom, então isso é bem interessante, porque aqui a gente não vai fazer previsões no sentido de dizer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, a gente vai entender como é que estará a energia, o que estará favorável para a gente, o que vai estar mais desafiador para nós nesse ano, tá? É sobre isso que a gente vai falar. Mas, quando a gente sabe sobre isso, o que acontece? A gente já consegue ir se preparando e projetando as nossas metas e projetando os nossos objetivos, sabendo o que de repente está favorável para a gente fazer no próximo ano, o que de repente é bom a gente dar uma segurada e esperar um pouquinho mais. Então, é para isso que a gente busca entender qual é a energia que o próximo ano está esperando, para que nós cheguemos no próximo ano mais conscientes, mais preparadas, mais preparados para vivenciar esse ano e fazer dele um ano espetacular. Então, bom, vamos ao que interessa, vamos ver então como será o ano de 2024, né? E se você, né, quiser já deixando aqui, quem está ao vivo comigo, quem quiser deixar aqui no chat algum comentário, alguma coisa que percebeu, como é que foi esse 2023, se fez sentido isso que a gente falou sobre o ano universal 7, se você buscou autoconhecimento, se você buscou participar mais de cursos, de vivências também, como é que foi essa questão da espiritualidade, da mediunidade na sua vida, também fique muito à vontade para deixar aqui. E a gente vai seguindo o nosso bate-papo. Então, agora, vamos falar sobre
2024, né? O que esperar desse ano? Bom, falando de 2024, então agora você já sabe como, inclusive, calcular o ano universal. Basta que nós somemos os algarismos do ano. Então, o ano de 2024, nós somamos o 2 mais o 2 mais o 4 e temos um ano universal 8. Então, o número que vai ser o número que vai reger esse ano universal 8, né? Que é o ano que vai reger o ano de 2024. Então, o que acontece? Quando a gente fala do número 8, um dos aspectos do 8 é essa energia do infinito, né? O infinito é o número 8 deitadinho. Então, é um número que não tem começo, é um número que não tem fim, é um número que é cíclico. Então, a gente já vai entendendo alguma coisa daí do que esse 2024 quer dizer. Quando nós observamos no baralho cigano, que também é uma das minhas ferramentas de trabalho e objeto de estudo, a carta, que é a carta que é simbolizada pelo número 8, é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas eu não quero que ninguém se assuste, tá? Porque geralmente quando eu mostro essa carta, a galera já dá um salto para trás. E não precisa. Bom, é a carta do caixão. Então, falando de baralho cigano, e falando do número associado à carta, né, do número 8, que é associado à carta do caixão. Então, o que quer dizer para a gente? Quer dizer que é um ano de transformação, que é um ano que vai pedir para que a gente, de fato, comece aquilo que precisa ser começado, faça aquilo que precisa ser começado, deixe para trás aquelas coisas que ainda aprisionam, que ainda seguram, ou melhor, resolva. O ano de 2024 vai pedir para a gente resolver essas pendências de uma vez, vai pedir para a gente realmente pegar aquilo ali, ó, que a gente está com dificuldade em abandonar, com dificuldade em deixar ir, e realmente começar e seguir em frente, né? Então, o ano de 2024, quando a gente fala da energia do caixão, que é a energia que vem da carta 8 do baralho cigano, ele nos pede isso. Ele nos pede transformação. A palavra é transformação, abandonar, resolver, e aí daí sim abandonar processos que estavam ali um pouco bagunçados na nossa vida para a gente poder seguir adiante. Mas pede muita resolução, resolutiva. Logo vocês já vão saber por quê. E no tarô, eu não trabalho com o tarô, mas quando eu faço estudo numerológico, a energia das cartas do tarô, as lâminas do tarô, elas conversam ali junto com o estudo numerológico, então eu também acabo sabendo um pouquinho sobre isso. E no tarô, a carta 8 é a carta da justiça, tá? Então, já vai sabendo aí que 2024 vem questões aí de ordem de justiça, de ordem de verdade, do que é certo, do que não é, não é. Então, o 8, ele vem com muita potência, mas muita potência mesmo. Quando a gente fala de astrologia, então o ano astrológico começa em março de 2024, então em março de 2024, fechamos esse ano da Lua, que é o ano atual, que é o ano vigente, que começou em março de 2023 e vai até março de 2024. A partir daí, a gente vai começar a ser regido dentro da astrologia por Saturno, tá? E o que é Saturno? Saturno, ele tem uma frequência muito sintonizada com a energia dos karmas. Antes que haja qualquer tipo de distorção sobre karmas, precisamos entender que karma significa movimento de ação e reação. Então, aquilo que é feito, de acordo com aquilo que eu faço, seja algo bom, seja algo ruim, vai trazer para mim uma reação, na mesma medida, bom ou ruim. Então, falando de Saturno e falando de karma, significa que vai ser um ano regido por Saturno que vai deixar à vista os nossos karmas, vai deixar à vista na nossa vida aquilo que nós plantamos antes, nós colheremos. E lembrando que a todo tempo nós estamos plantando e colhendo, da mesma forma que aquilo que foi plantado lá atrás
vai sendo colhido. Lá atrás, que eu plantei ontem, que eu plantei logo alguns minutos antes, eu vou colher. E aquilo que eu estou plantando agora, aquilo que eu estou plantando nesse momento, aquilo que eu estou materializando agora, também vai ser colhido, né? Então, o Saturno, ele traz muito isso das coisas à tona, não tem como fugir. É a justiça, lembra que a gente falou da lâmina do tarô? É a justiça, não tem como escapar disso. É a lei do karma, então a lei do karma será aplicada, será muito vista, será muito presente no ano de 2024. E aí é importante, eu não gosto de usar isso de karma como uma coisa catastrófica, porque não é simplesmente ação e reação. Responsabilidade pelos nossos atos, autorresponsabilidade será essencial em 2024. Então, se minha vida não está legal, responsabilidade minha, o que eu vou fazer para ela ficar boa? Se minha vida está boa, perfeito, mérito meu. Eu construí essa vida boa ao longo do meu trajeto. E agora eu tenho a oportunidade de construir essa vida para aquilo que eu vou colher adiante. É sempre assim. Então, esse ano 8, regido por Saturno, também pede muito autorresponsabilidade, que assumamos a responsabilidade por absolutamente tudo que acontece na nossa vida, porque de fato nós somos responsáveis por tudo que acontece, sim, na nossa vida, ainda que às vezes não pareça. Bom, então, o que mais que vem aí com Saturno? Essa questão do oculto que vem à tona, esse oculto que vem à superfície, totalmente oposto desse ano da Lua, desse ano 7, que as coisas ficavam mais fechadinhas, mais introspectivas. No 8, vem. No 8, aflora. No 8, fica visível. Não tem como escapar. Sabe aquele probleminha que eu estava empurrando com a barriga, ou aquela coisa que eu estava fugindo para não resolver? Não vai ter fuga mais. No ano 8, ou você resolve, ou você resolve. Não tem escapatória. E aí é melhor que a gente se proponha a resolver tudo de uma maneira mais positiva possível, mais harmônica possível, mais sensata possível. Então, sabendo disso, já vai percebendo aí na sua vida, já vai percebendo aí em ti quais são as questões que muitas vezes você estava aí deixando escondidinho embaixo do tapete, e já vai se preparando para realmente deixar que esses processos venham, para você lidar com eles e a vida seguir de uma forma mais tranquila dali em diante. Porque a gente sabe que enquanto a gente não resolve, enquanto a gente não lida com isso, enquanto a gente não encara a nossa verdade, algumas coisas acabam não fluindo. Então a gente precisa assumir essa autorresponsabilidade, assumir a vida adulta mesmo, e lidar com os nossos problemas e lidar com os nossos processos. Bom, outra coisa que também pede muito aí ainda sobre Saturno, vocês vão ver que vão conversar muito com o 8, né? É perseverança, é foco, é concentração, maturidade e autodisciplina. Porque Saturno também, ele fala para a gente sobre o deus do tempo. Então, quando a gente olha na mitologia, Saturno significa deus do tempo, significa Cronos. Então, nós vamos ser convidados, convidados não, quase que obrigados, né, porque a gente não tem controle sobre isso, mas a olhar para o nosso tempo. E é por isso que pede tanta disciplina, e é por isso que pede tanto autorresponsabilidade, foco, concentração, determinação, porque o tempo, ó, se eu não me organizar, se eu não me ajustar, esse tempo me atropela. E aí, aquilo que eu não fiz, eu vou ficar sem fazer. E aí, se eu ficar ali de preguiça, de procrastinação também, as coisas não vão acontecer, porque depende da minha energia que as coisas aconteçam. Então, tem muita sabedoria aqui dizendo pra gente, ó, faz as suas metas, faz os seus objetivos, organiza a tua rotina, organiza a tua vida, não deixa as coisas à mercê, sabe? Ano que vem, não deixa a vida me levar, não dá. Ano que vem não dá para deixar a vida levar. Ano que vem a gente precisa ter foco, concentração, disciplina, organização, para realmente cumprirmos aquilo que estamos nos propondo a cumprir e aproveitar ao máximo essa potência do 8. Porque se a gente fizer isso, a gente vai alcançar cada objetivo, a gente vai alcançar cada meta, e aí a gente vai criando novas possibilidades e novas oportunidades, porque tem muita oportunidade em 2024, e a gente que está aqui falando sobre isso não pode deixar essas oportunidades passarem, porque elas vão demorar para voltar, né? Lembrando que os ciclos dos anos universais é de 1 a 9, então a gente vai
viver 2024 como um ano 8, depois vamos viver 2025 como um ano 9, depois retornamos para o número 1. E aí, até chegar nesse 8 de novo, vai demorar. Então, a gente precisa muito aproveitar esse ano 8, tá? E aí, assim, ó, falando de Cronos também é interessante, porque Cronos também, além de ser deus do tempo, é o deus da agricultura, do plantio e da colheita. Lembra que a gente falou já sobre isso aqui? Lembra que a gente falou sobre plantio, sobre colheita, sobre a questão do karma, sobre a questão da justiça? O que foi plantado vai ser colhido, é essa justiça, é isso que vai acontecer, não tem como escapar, tá? E aí, assim, então, quando a gente vai falar, de fato, sobre um ano universal 8, então vamos falar agora desse número espetacular que é o 8. Confesso para vocês que eu sempre gostei do 8. No meu estudo numerológico, eu não tenho muito 8 no meu mapa, mas sempre foi um número que eu gostei muito. E o 8, até eu usava ele assim como o número da sorte, assim, e agora eu vou entendendo por quê, porque tem algumas características do 8 que eu gosto bastante e que talvez intuitivamente aí eu já queria trazer para a minha vida, né? Bom, mas, então o que é o 8? O 8 é justiça, o 8 é magnetismo, o 8 é materialidade, o 8 é negócios, é prosperidade, é concretização, é liderança, é poder pessoal, é força de ação. Então, ó, no 7 é como se a gente tivesse ficado fechadinho lá na nossa caverninha. Então, 2023 é como se assim, ó, ok, vamos assim, ó, ficar fechadinho na nossa caverninha, estudando, olhando para os nossos processos, elaborando eles. E aí vem o ano 8, é o ano para a gente sair dessa caverna. O ano 8 é um ano mais, assim, realmente mais solar mesmo, para a gente sair. Então, é um ano para a gente fazer negócios, quer comprar coisa, quer vender, quer investir, é esse o ano. É um ano para a gente trabalhar, sim, com a nossa prosperidade. É um ano, sim, para a gente resolver questões aí de ordem judicial, para a gente colocar esses processos realmente para resolver, para rodar, vai estar muito favorável para isso, desde que socorra com base na verdade, com base na justiça, dentro dos ditames éticos e morais. Então, também é um ano, sabe aqueles projetos que a gente está na nossa cabeça, eu queria muito fazer isso, eu queria muito realizar isso, eu queria, e aí a gente até agora não fez. Esse é o ano para fazer. Esse é o ano para realmente colocar os nossos projetos para rodar. É um ano para materializar, é um ano para concretizar esses projetos. É um ano para a gente assumir realmente assim as rédeas da nossa vida, porque o ano 8 ele pede muito poder pessoal. É um ano que vai puxar da gente a necessidade de usarmos as nossas competências, de usarmos as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos e colocarmos para fora. Ano 8 também está falando de trabalho, mas de um trabalho não no sentido do 4. O 4, ele é um trabalho que é mais assim, a gente está trabalhando na fundação, que a gente está trabalhando nos alicerces, o 4 é um pouco mais demorado, é um pouco mais suporte, apoio, é a formatação, é a preparação. O 8 não. O 8 é a construção em si. Já passou por essa fase do alicerce e agora já está na fase da construção. Então, o 8 é assim, ó, erguer parede, é finalizar a obra, é isso. É ver a coisa rodando, é ver as coisas, de fato, se realizando na vida. Então, a gente tem que aproveitar muito esse ano 8. Ó, eu estou avisando, né, vamos projetar esse ano para ser um ano especial, sabe? Vamos projetar os nossos sonhos, vamos projetar onde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar, porque está muito favorável para isso. Eu já falei, a gente não pode deixar passar. Porque o 8 é um ano que fala para a gente sobre colheita. Dentro da historinha dos números elementares, de 1 a 8, a gente começa lá com 1, que é o momento em que a gente está assim, ó, preparando ali o terreninho e começando a colocar as primeiras sementinhas no ano 1. Quando a gente está falando no ano 2, a gente está ali regando, cuidando daquela mudinha que está começando a crescer.
né? No ano 3, ela está ficando um pouquinho maior, talvez a gente já consegue fazer uma poda nela ali, já consegue ir cuidando. No ano 4, a gente já começa, né? Ela ainda está ali crescendo, ela ainda está se desenvolvendo. No ano 5, ela vai ficando um pouco maior, ela vai ficando um pouco, vai crescendo um pouco mais rápido, a gente vai começando a ver já os processos dessa planta se desenvolvendo com mais facilidade, né? Ela já vai até começando talvez a florescer no ano 6, no ano 7 ali ela fica numa pequena dormência, e no ano 8, ó, colheita. O ano 8, de fato, é conhecido como o ano da colheita. Então, o que plantamos ao longo dos últimos anos é o que nós vamos colher em 2024. E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma colheita bem bonita e chegaremos juntos ao final de 2024 com o nosso cesto, com as nossas cestas cheias e bem fartas, com muitas coisas boas que colhemos no ano de 2024. Claro, colheita financeira, colheita nesse sentido de materialidade, mas também materializar a nossa melhor versão. A gente precisa olhar para isso. Bom, quais são aqueles meus pontinhos ali que eu sei que são difíceis de lidar? Aproveita, traz esse ano de 2024 isso à tona para lidar, sabe? Eu sei que eu tenho essa parte, essa coisinha aqui em mim que é difícil, eu vou trazer isso à tona. Esse ano 2024 vai pedir para isso, então já aproveita, traz à tona mesmo, resolve isso, você chegar lá no final de 2024 dizendo, nossa, isso foi uma grande colheita para mim, essa foi uma grande conquista para mim, eu ter conseguido lidar com esse desafio, eu ter superado esse desafio em mim, esse desafio pessoal, com relação ao meu comportamento, as minhas emoções, com relação à minha energia. Então, vamos aproveitar esse ano, a gente não pode deixar esse ano passar. A gente se preparou 2023 inteiro para isso, para chegar em 2024 e, de fato, materializar. Então, precisamos, de fato, fazer isso. A gente não pode deixar passar, tá? E, assim, como tudo na vida, né, sabemos que temos polaridades. Então, é um ano muito bom? É um ano top, é um ano maravilhoso. Mas, como tudo na vida, tem aí seus desafios e aí os pontos que a gente precisa ter atenção. Então, quais são os nossos pontos de atenção para 2024? Precisamos cuidar com relação ao nosso autoritarismo, sabe? A gente ficar muito autoritária, muito autoritário, querer comandar tudo, ser aquela sargentona que dá as ordens, porque nesse negativo do 8, o que tem? Tem aquele líder, aquele chefe, que é o sargentão, que é o autoritário, que não é o cara que lidera, mas é o cara que só dá ordens. Então, nós precisamos ter cautela, cuidado, para não sermos essa pessoa em 2024, porque isso não é bom nem para nós e nem para as pessoas que nos cercam, né? Eu dei esse exemplo de chefe, mas isso vale também para o relacionamento, com companheiro, com companheira, para não ser aquela pessoa mandona, controladora, isso vale com filhos, isso vale, de fato, sim, no trabalho. Então, já vamos ficar atentos nesse sentido. Cuidado para não virar aí o sargentão, a sargentona em 2024, porque vai ter problema daí com relacionamento interpessoal, tá? Outra coisa que precisamos cuidar em 2024, indisciplina. Lembra que eu falei antes lá de Cronos? Bom, cuidado com a indisciplina. Bom, se eu tenho uma meta, se eu tenho um objetivo, se eu me programei, se eu me organizei para isso, e aí eu vou cedendo aos meus caprichos aqui, cedendo às minhas limitações de não fazer aquilo que eu me propus, seja porque me deu um soninho, seja porque deu uma preguicinha, seja porque aconteceu alguma coisa e eu precisei remanejar aqui, e aí eu vou deixando de lado e não faço, cuidado. Cuidado, porque o tempo passa e depois você não consegue voltar atrás. Então, precisa, sim, ter muita cautela com relação à indisciplina, com relação à procrastinação. Ano 8, não dá para a gente viver assim, a gente tem que aproveitar para frente, né? Com ação. Cuidar também com o controle, então tem muito a ver com essa questão do autoritarismo que eu falei, então cuidado para não ser aquela pessoa rígida, que quer controlar tudo, que quer controlar todo mundo. Bom, precisamos de disciplina, como eu acabei de falar, precisamos de disciplina. Bom, mas eu sei que nem sempre a minha programação que eu fiz vai sair exatamente como eu desejava. Olha o que acabou de acontecer comigo aqui na live com vocês, né? Eu tinha programado para fazer num formato,
fui ali começar o processo, não deu certo, a gente precisa se remanejar, a gente precisa procurar outras alternativas, mas precisa fazer o que se propôs a fazer. Então, no ano 8 é isso. Bom, beleza, eu sou disciplinada, eu tenho os meus objetivos, tenho as minhas metas, coloquei aqui os meus projetos para rodar, eles estão rodando, mas se não saiu exatamente como eu botei na minha cabeça, exatamente como eu arquitetei, tudo bem, eu vou lidar com o que eu tenho, eu vou fazer de acordo com o que eu posso. Então, trazer a flexibilidade para essa questão do controle, da autoridade, vai ser essencial também em 2024. Sejamos flexíveis, saibamos contornar as situações, entendendo que nem tudo está no nosso controle, aliás, quase nada, e aí a gente precisa realmente lidar com isso. A vida é assim. Então, bom, não deu desse jeito, vamos fazer de outro. Vamos lá, vai dar tudo certo, mas precisamos fazer. Não dá para a gente, não deu certo, então parei. Aí vem a indisciplina, aí vem a falta de comprometimento. Então, precisamos ter comprometimento também. Outra coisa também, lembra que eu falei que 8 está falando de justiça, e justiça também é a carta 8 do tarô? Então, cuidado com os julgamentos em 2024, cuidado para não ser aquela pessoa que aponta o dedo para todo mundo, né? Olha, porque você fez errado, porque isso, porque aquilo. Então, não cabe a nós julgarmos. A gente não sabe o histórico da pessoa, a gente não sabe o que leva cada pessoa a fazer determinadas coisas, então isso não nos cabe. Cuidemos com o julgamento, utilizemos ele para entender, bom, isso para mim não é bacana, ou isso para mim não faz sentido, mas a pessoa, por qualquer que seja a razão, tem as suas razões internas que o levam a ter determinadas atitudes, e a gente precisa entender e respeitar isso, porque a gente também, até pouco tempo atrás, ou se a gente considerar as nossas outras encarnações, também talvez já fizemos a mesma coisa. Então, quem somos nós? Né? A gente talvez já aprendeu um pouquinho e não está repetindo esses erros, e não está fazendo eles, mas a gente está cometendo outros. Então, não sejamos as condenadoras, as julgadoras em 2024. Também cuidemos com a questão do egoísmo, cuidemos com relação à rigidez, como eu já falei, e com o excesso de apego à matéria, né? Muito bom, maravilhoso, espetacular, chuva de dinheiro, chuva de bênçãos para todas nós. Mas cuidemos com relação a esse apego ao dinheiro, com essa relação de apego à matéria, com relação à ganância. Muito, muito, muito importante a gente cuidar disso. Por quê? A gente precisa entender que o dinheiro é o meio, o dinheiro não é o fim. Então, quando a gente vai fazer os nossos objetivos, as nossas prospecções, o que acontece? Precisamos desse recurso, precisamos sim do dinheiro para alcançarmos os nossos objetivos. Esses nossos objetivos, eles precisam ser bons para mim, eles precisam ser bons para os meus, minha família, e precisam ser bons para o todo. Aí sim, esse fluxo da abundância, esse fluxo do dinheiro funciona. Se eu estiver focando só no dinheiro, só em engordar a minha conta bancária para eu ter não sei quantos dígitos lá, eu posso até conseguir, mas isso não vai ser sustentável. Alguma parte ali vai balancear, alguma parte vai cair. Então, a gente não pode ficar nessa questão do apego. Precisamos, como eu já falei, trabalhar com esse financeiro, aproveitar esse 8, assim, para realmente ganhar dinheiro e utilizar esse dinheiro com sabedoria, tá? Então, só vamos ter esse cuidadinho aí para a gente não ficar muito apegado a bens materiais, a dinheiro, porque o 8 ele também pode ir por esse lado se a gente não usar ele da forma correta, tá? Então, como é que a gente pode fazer para aproveitar a energia do 8? E aí, vocês estão gostando do 8? Eu vi aqui que já veio um comentário, a Thaís, inclusive, já comentou. Uma bênção, né? Realmente, o 8 é tudo de bom. Então, se a gente estiver preparado, como já estamos ficando aqui para aproveitar esse ano, ele vai ser top. Bom, então, como é que nós vamos poder fazer para aproveitar a energia desse ano? Então, assim, ó, já falei, vamos tirar esses projetos da mente, vamos tirar do papel e vamos começar a realizar. Talvez você está imaginando um projeto ou alguma coisa que você quer fazer, às vezes já uma coisa muito grandiosa, muito gigantesca,
Mas e se a gente já começar a fazer ele rodar, mas talvez de um jeito um pouquinho intimista, mas daqui a pouco você vai vendo que o 8 vai trazendo mais oportunidades, e isso vai crescendo, isso vai aumentando aos poucos, né? O 8 pede muito para a gente vencer esses nossos medos, essas nossas inseguranças, porque o 8 é bem o oposto disso. O 8 é totalmente o oposto do 4, que traz essa coisa mais muito pé no chão. O 8 não. O 8 assim, ó, é aquele que dá a cara a tapa, sabe o que está fazendo porque já se preparou antes e não tem medo, né? Não quer dizer que age de qualquer jeito, não quer dizer que age por impulsão, mas o 8 ele age, ele faz, ele se banca, tá? Então, vamos aproveitar então para concretizar esses projetos, para tirar da mente, para tirar do papel e de fato realizar, sabe? Realizar mesmo, ver a coisa se materializando na nossa vida. Vamos fazer isso, como eu falei, claro, com disciplina, com responsabilidade, não é de qualquer jeito, não com impulsividade, mas vamos fazer. Tô com uma ideia, vou fazer. Vou fazer, e vai dar certo, não vai, vão gostar, não vai, não sei, faça. Experimente. O 8 pede para a gente experienciar a vida. Ter ação e experimentar. Bom, não deu talvez desse jeito que eu tinha planejado, vou fazer de outro. Desse outro também não deu, vou fazer de outro jeito, e assim a gente vai. Cada experiência se torna um aprendizado e você vai materializando aos poucos aquilo que você deseja. Bom, esse ano, então, também é um ano excelente, como eu já falei, para fazer investimentos, aquisições, vendas importantes. Então, está querendo investir em alguma coisa, colocar o seu dinheiro na bolsa, ou investir em algum imóvel, ou investir em você mesmo, né, no teu autoconhecimento, em cursos, invista, tá? Faça investimentos, faça aquisições, vendas, aquilo que for importante, aquilo que você já está sentindo. É um ano excelente para negócios, tá? Montar o seu próprio negócio, expandir o negócio que você já tem, criar novos negócios, fazer negociações com outras pessoas, é excelente para isso. Aproveite, como eu já falei, com responsabilidade, fazendo ali as suas análises, né? Mas aproveite para isso também. Bom, se, por exemplo, você tem uma certa dificuldade com finanças, ai, Alice, eu tenho uma dificuldade enorme, só de você falar que o ano 8 é um ano de dinheiro, já me dá um frio na barriga, porque eu sou péssima para lidar com dinheiro, para lidar com finanças. Ai, só de falar disso já me dá um negócio. Bom, então, aproveita esse ano para aprender. Aproveita esse ano para aprender a lidar com o teu dinheiro, para fazer esse dinheiro crescer, para fazer esse dinheiro expandir, né? Busca conhecimento para a questão da sua gestão financeira. Se você tem um negócio, busca aprender a gerir melhor esse negócio financeiramente. Busca ver quais os meios que você tem de fazer isso expandir, disso crescer, disso escalonar. Se está falando do dinheiro da sua casa, do dinheiro da sua família, como é que eu posso fazer para aprender a ter uma gestão financeira pessoal melhor? Sabe? Ressignifica essa crença de dinheiro é ruim, de que só de falar em dinheiro eu já tenho piripaque. Não! Dinheiro é uma energia divina. Dinheiro é que nos possibilita hoje estar aqui conversando, porque, bom, você está conversando comigo é porque você tem um telefone, é porque você tem um computador, é porque você tem internet, é porque você tem luz. E tudo isso você só tem porque você tem dinheiro para isso. Senão você não conseguiria estar aqui recebendo essas informações. Então, dinheiro sim é de ordem divina e a gente precisa entender isso, respeitar isso, acolher, abrir-se para abrir as portas para o dinheiro entrar. Então, se tem dificuldade nesse sentido, ano 8 está te convidando, faça isso para ontem. Já procura aprender, já procura se desenvolver nesse sentido, é extremamente importante, tá? Aprender a fazer sua gestão financeira pessoal, cuidar do quanto entra, do quanto sai, às vezes é coisas básicas, não são complexas, e tá assim, ó, chovendo de gente na internet de forma gratuita, ensinando sobre isso, ou talvez colegas, pessoas que você conhece, tem afinidade, que podem te ajudar, peça ajuda, não deixe esse ano 8 passar sem você aprender a fazer uma gestão melhor das suas finanças, tá? Bom, como eu já falei também, escalonar os seus negócios, resolver também
Ó, a Maribel gostou, né? Isso mesmo, vamos resolver aí essa questão das nossas finanças, vamos abrir as portas pro dinheiro, para a prosperidade na nossa vida. A Gi também, né, Gi? Maravilha! Outra coisa, resolver aquilo que estava protelando, como eu já falei, lembra do tempo? Resolve. Sabe? Ai, meu Deus, não, resolve. Já coloca ali metas para 2024. Resolver aquela coisa que eu joguei embaixo do tapete, eu tô fingindo que não tá lá, mas eu sei que tá. Coloca aí, vai resolver. Não deixa o tempo passar, já coloca. Que dia que eu vou resolver? Como que eu vou fazer para resolver? E resolve, tá? Questões com justiça, processos, pendências também, tá? Faz a sua parte com relação a isso, né? Se movimenta nesse sentido, se você tem algo na justiça e que precisa algum processo, alguma coisa que precisa resolver, ou se tem algo que você quer colocar algum processo para rodar, faça, mexa. É um ano de justiça, e a gente vai ver muita justiça acontecendo, muita verdade vindo à tona, muitas máscaras caindo. Então, né, vamos ficar também muito atento nesse sentido, muito conscientes nesse sentido, porque a verdade vem à tona num ano 8, num ano regido por Saturno, e, como já dizia lá atrás, né, e isso ainda continua como uma grande premissa para nós, somente a verdade nos libertará. E aí, vamos lembrar que quando a gente está falando de verdade, a gente precisa falar da nossa verdade pessoal. Qual é a minha verdade? Eu estou sendo verdadeira comigo, eu estou sendo íntegra, estou agindo conforme aquilo que eu acredito, estou fazendo aquilo que o meu coração está pedindo. A gente precisa começar por aí, a ser justos com nós mesmos, com a nossa verdade. Automaticamente o todo ao entorno também vai se ajustando nessa verdade, especialmente porque estamos num período de transição planetária, estamos passando por realmente muitos movimentos e nesse caminho que a gente está seguindo como humanidade, não tem mais espaço para injustiça, não tem mais espaço para mentira, então a gente precisa começar pela nossa verdade, por aquilo que faz sentido para nós. E aí a gente, inclusive, vai sintonizando com pessoas verdadeiras, com trabalhos verdadeiros, com movimentos que também estão aliados à verdade. E aí isso cresce, porque a mentira, a injustiça, ela só está fadada a cair, a ser destruída. Então, a gente precisa, sim, sustentar a nossa verdade, e o ano 8 está aí para isso, inclusive, né? Muito bom. Então, também, assim, assumir a liderança, já falei antes, né? Tomar as rédeas da própria vida, como eu acabei de falar também, assumir sua verdade, aproveita, sabe? Não importa, vocês vão perceber que o ano 8 é um ano que vai nos convidar muito assim, ó. Nossa, morria de vergonha de falar, sei lá, falar sobre um tema que eu gosto, porque eu tinha, sei lá, muito medo do julgamento, mas agora parece que eu já estou me bancando nesse assunto, então eu vou falar. Vai ser um ano que a gente vai se sentir muito mais empoderado, essa questão desse magnetismo, dessa força pessoal vai estar muito mais presente, então a gente precisa aproveitar. Às vezes a gente tem um friozinho na barriga, tem alguma coisinha que está ali limitando, então resolve essa coisinha, né, ou encara essa coisinha e ultrapassa ela para você poder manifestar, porque o 8 vai estar te empurrando atrás, tipo, vai, sabe? Vai. Não fique freando, deixa aí, vai, assuma quem você é, coloque isso para fora. Esse ano 8 vai ser espetacular, tá? E, como eu já falei, também desenvolver as suas habilidades, os seus potenciais, o seu poder pessoal. Não tem coisa mais maravilhosa do que alguém que manifesta o seu poder pessoal, do que alguém empoderado, dono de si. E aí, ser empoderado, ser dono de si, não é uma pessoa que é nariz empinado, não é uma pessoa que pisa em cima dos outros, não é uma pessoa arrogante, não. Quando a gente está falando de empoderamento, quando a gente está falando de poder pessoal, estamos falando de pessoas íntegras, pessoas que se manifestam no mundo de acordo com a sua verdade, de maneira harmoniosa, respeitosa, justa e ética e fraterna. Isso é assumir o seu poder pessoal. Isso é deixar o seu brilho pessoal vir e manifestar. E aí, isso também é deixar que o outro que está ao teu lado e reconhecer nele o poder pessoal que essa pessoa tem, e no outro também, e todo mundo ir colocando esse poder pessoal para fora, esse brilho pessoal para fora, tá? Inclusive, se você tem alguma dificuldade nesse sentido,
Lá no meu canal do YouTube eu tenho uma meditação bem legal que se chama, que está voltada para reconhecer o seu brilho pessoal. Então, se você quiser, também depois dá uma conferidinha lá no meu canal do YouTube, que se chama Rosa Branca Espaço Terapêutico, né? E aí você vai encontrar essa meditação que pode ser muito legal para você já entrar nesse ano 8 com esse brilho pessoal mais expandido, tá? Então, vamos saber também que o ano 9, que é o ano que vai vir lá em 2025, ele é um ano que vai pedir para nós pouparmos um pouquinho mais, vai pedirmos para a gente segurar um pouquinho mais as pontas, é um ano mais voltado assim, para limpezas, para fechamentos. Então, também não é porque é um ano 8 que eu falei que é para a gente aproveitar o dinheiro, as finanças, fazer investimentos. Lembra que eu falei ali, cuidado com apego à matéria. Não estou falando para ninguém sair gastando seu rico dinheirinho aí de qualquer jeito e de forma desenfreada. Não, eu estou falando para fazer isso crescer de forma responsável, porque também depois a gente tem que lembrar que vai virar o ano, e daí no ano 9 é um ano que a gente vai precisar estar um pouco mais, assim, seguro, já é uma outra vibração completamente diferente, que vai ter mais a ver com doação, que vai ter mais a ver com uma necessidade de poupar, então já estou avisando antes, para que a gente possa segurar um pouco nesse sentido do gastar. Lembra do karma? Se eu gasto mais do que eu tenho, vai faltar. E aí eu vou ter que lidar com essa falta, responsabilidade, tá? Então, fica ligado também nesse sentido, no sentido de fazer o seu pé de meia, de ter um valor de segurança lá, para que qualquer coisa que aconteça, você possa se sentir segura, seguro. Então, aproveita, né? Aprende a lidar com o dinheiro, aprende a lidar com as finanças em 2024, se isso realmente é uma dificuldade para ti, tá bom? Muito bem. E eu gosto sempre de dar dicas aí, né, sobre o que a gente pode fazer com relação às cores, né, para a gente virar o ano, ou até para a gente ancorar essa cor no próximo ano, sobre cristais também que a gente pode utilizar, aromas também, né? Então, assim, eu estava sentindo, assim, antes da live já, nossa, mas que cor vem do 8? Porque quando a gente está falando dos números de 1 a 7, a gente consegue fazer uma associação muito boa com relação aos 7 chakras e as suas cores, né? Então, inclusive, esse ano, que é um ano 7, utilizamos mais e fomos mais convidados a vibrar na frequência da cor violeta, que é a cor do 7º chakra do nosso coronário. E aí eu estava sentindo, bom, mas qual é a cor do 8, né? Qual é a cor do 8? E eu confesso para vocês que um pouquinho antes da live, antes de eu me preparar para ela, me veio muito forte a cor dourada, e eu não tive dúvida que realmente, assim, já ouvi também, já pesquisei e vi pessoas falando sobre a cor rosa, então também é uma cor que pode ser bem bacana, né, para usar aí em 2024, até na virada do ano, se você gosta dessa questão de qual roupa que eu vou usar, né? Então, o rosa também pode ser bacana, mas para mim está muito forte a energia do dourado, tá? Bom, como eu não tinha nenhuma roupa dourada, eu encontrei aqui o que fosse mais próximo disso. Então, coloquei também um brinco todo dourado para fazer já essa live, já começar ancorar esse poder e essa força. Então, de repente, veja se conecta também com o dourado. Para mim fez todo sentido e para mim encaixou totalmente na energia do 8, tá? Então, muito dourado aí, muito ouro para vocês nesse ano que tá para chegar, tá? E um cristalzinho também, né, que vamos ver será que alguém adivinha qual que seria esse cristal que eu indico para o ano 8? Alguém adivinha aí que cristal é esse, será? Ó, já estou com ele aqui comigo, participando da live, já ancorando essa frequência do 8. Vamos lá, vamos lá. Esse cristal, o nome dele começa com P, hein? Tá aqui, ó. Eu indico para vocês a pirita, tá? A pirita é um cristal que trabalha muito com essa questão de dinheiro, de finanças, de materialidade, conhecido também como a pedra dos tolos, né? Que era confundido aí com uma pedra preciosa antigamente, tá? Então, recomendo para vocês uma pirita para acompanhar vocês, talvez na virada de ano,
talvez para vocês poderem, quem ainda não tem, né, comprar e ancorar uma energia bem boa também, que eu já deixei lá no meu canal do YouTube um vídeo explicando como fazer esse ancoramento de energia nos nossos objetos, nos nossos amuletos de proteção. E também para te acompanhar, né, ao longo do ano aí na sua carteira, enfim, na sua bolsa, aonde você quiser. Mas lembra de fazer esse ancoramento que eu ensinei, porque ele é bem importante para você poder magnetizar o teu objeto, o teu amuleto, e ele funcionar a seu favor, tá bom? Então, deixa a pirita aí, ó, bem linda, como uma dica para você usar para ancorar todo esse poder que você realmente merece em 2024. E também vou dar uma dica de aroma para usar. Vamos lá, o que será? Qual aroma será que a gente pode usar em 2024? Um aroma que resume essa energia do 8, né? Eu vou recomendar para ti o aroma de anis estrelado, porque o anis, além de ele trazer essa energia também da prosperidade, da abundância, o anis também é uma especiaria muito potente, ela é muito forte, ela traz esse up para nós, né? Então, eu recomendaria o aroma de anis estrelado para utilizar aí também em 2024, que pode ser um aroma muito especial para você, né? E eu tenho certeza que ele pode contribuir para todos esses projetos serem no papel, para você ter essa força de realização, para você ter esse ancoramento da prosperidade na sua vida, tá bom? Bom, dito isso, essa é a energia do ano de 2024. Se depois você ficar com dúvida, eu vou deixar esse vídeo salvo lá no meu canal, lá no YouTube. Então, você vai poder revisitar, reacessar, mandar para todas as amigas, os amigos, para o máximo de gente saber o que 2024 espera, para todo mundo aí estar preparadíssimo, preparadíssima para fazer desse ano um ano assim, ó, maravilhoso, tá? Então, se alguém que está comigo aqui no ao vivo quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, pode mandar aqui no chat também, que vai ser um grande prazer. Eu também agradeço já de antemão por estarem aqui comigo, por terem chegado até aqui para a gente fazer esse bate-papo especial. E desejo também a todos, a todas, um excelente 2024, que seja um ano de muita riqueza, abundância, prosperidade, de materialização dos seus sonhos, que seja um ano em que você sinta esse poder pessoal natural que você tem, que você seja capaz de sentir a condução do teu eu superior, da tua centelha divina em ação aqui na matéria, construindo todos os seus sonhos, realizando esses sonhos também. E eu espero que no final de 2024 a gente esteja aqui novamente, a gente chegue aqui e a gente possa realmente comemorar e celebrar esse ano que foi incrível, assim como também 2023, que já está dando tchau para a gente, e também é um ano que talvez tenhamos tido, né, como sempre temos, os nossos desafios, mas que precisamos olhar também nessa retrospectiva para tudo aquilo que foi bom, todas as conquistas, os aprendizados, como começamos esse ano, como estamos saindo esse ano, e honrá-lo e agradecê-lo pela oportunidade de estarmos vivenciando ele, né? Não esqueça de fazer suas metas, fazer os seus objetivos, fazer as suas prospecções, já faz isso, né? Anota no papel, já faz isso antes do ano virar, se for possível, para você já ir ancorando todo esse poder, toda essa energia boa para esse ano que vai ser incrível. Então, agradeço profundamente a todos vocês que estiveram aqui comigo ao vivo, a todo mundo que assistiu a essa live, né, que ficou aqui gravadinha e disponível para vocês. Quem ainda não conhece, né, meu canal do YouTube, recomendo que cheguem lá para poder curtir o canal, ver outros vídeos que tem lá. Estou começando a movimentar mais essa plataforma. E, né, o Instagram também, no @AlissaMaila, serão muito bem-vindos e muito bem-vindas lá também, né? Maravilha, então, gratidão, um grande beijo no coração de todo mundo, realmente, né, maravilhosa essa energia, muito brilho para nós em 2024, é isso mesmo, que assim seja, assim é, e tá feito, né? Perfeito, gente, gratidão profunda.